Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para louvarmos o nome do Senhor em mais um domingo, onde queremos, acima de tudo, prestar o nosso culto, prestar honras ao nosso Senhor. E antes de cantarmos músicas, antes de escutarmos a palavra do Senhor, nós vamos ter um momento de prelúdio, onde vamos poder preparar os nossos corações, onde vamos poder ter um tempo de oração individual e assim aconchegar os nossos corações. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Acabamos de ouvir um salmo de louvor ao nosso Deus, e o primeiro cântico que nós vamos cantar é um cântico de exaltação pelo seu amor e pela sua fidelidade. Vamos ouvir a leitura bíblica de Isaías e vai ser feita pelas mães da nossa igreja. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo, como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores,
e experimentado no sofrimento. Como onde quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os malfeitores, embora não tenha cometido qualquer crime, nem praticado qualquer fraude. Mas o Senhor quis esmagá-lo com sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo verá a sua descendência e viverá por muito tempo, e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Soberano Deus, Pai querido, Senhor dos exércitos, toda honra, louvor e adoração seja somente a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome sobre toda a terra. Te damos graça por Seu amor derramado na cruz. Pelo peso dos nossos pecados foste ali esmagado, atingido, foste afligido e humilhado, mas venceste a morte sendo obediente e humilde até o fim. Dá-nos um coração segundo o seu coração, que sejamos humildes, que o nosso coração seja ensinável, que tenhamos prazer na Tua presença, Senhor, que o Teu Santo Espírito que habita em nós faça-nos parecidos com Cristo, em obediência por amor a Ti. Protege-nos, guarda-nos sobre a sombra das Tuas asas, enquanto aguardamos a Sua vinda, para que Tu, ó Senhor, nos conduza à vida eterna. Em Teu nome nós oramos. Amém. Tinhas palavras para calar o mar e até citavas quem basicamente esteve a citar as coisas que vinhas trazer. Mas o que é que usaste para te defenderes? Palavras não, nenhuma. E que lição nos dás por não responder? Eu já lá estava para te negar, porque negaste tu próprio a missão de te defenderes. Eu sei bem, tu eras capaz. No vai ou racha, foste a rachar, corpo quebrado e mudo, mas como
para sarar e noutros para fazer doer. Ei, o homem, de onde é que vens? Posso soldar-te, só que não. E que extensão nos dás por não responderes? E que lição nos dás por não responderes? E que lição nos dás por não responderes? Deus amou-nos ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. Nós viemos do pó da terra e perante a cruz, perante este sacrifício, nós olhamos e dizemos: sou de ti. Sei que sou nada e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só consigo exclamar: sou de ti, sou de ti. Todas as minhas mãos te peço, todos os meus lábios te amo, toma a minha vida, ó Pai, pois sou de ti, sou de ti. Ando de joelhos, te olho, Jesus. Vejo tua grandeza e a minha pequenez, que posso dar-te apenas vencer. Sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida, ó Pai, pois sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida, ó Pai, pois sou de ti, sou de ti. Nós conhecemos o amor de Deus através da sua palavra. E a próxima música que nós vamos cantar, diz-nos que a tua palavra é alimento, ela da escravidão nos liberta. E esta escravidão é a escravidão do pecado. E nós temos conhecimento disso através da sua palavra, que realmente Cristo veio e nos salvou do pecado. Então nós vamos perguntar-nos nesta música: para onde iremos nós? Será que estamos a ir para o lado do pecado? Será que estamos a ir para o lado da salvação? É uma música de reflexão antes da meditação e que ela realmente possa preparar os nossos corações em espírito de oração e de louvor. Prepara nossos corações para receber
mostra-nos Cristo. Revela-nos tua glória através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Bom dia, irmãos, e é muito bom hoje podermos voltar a olhar para o texto bíblico e ler Atos no capítulo 8, o exemplo de obediência que nós encontramos. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 26, diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para orar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Filipe é um nome incontornável na obediência, no exemplo de obediência que nós encontramos no Novo Testamento. Se nós já, lendo o capítulo 8, já o encontramos de uma forma obediente a sair de Jerusalém, numa altura em que poucos desejariam sair da cidade, e foi até Samaria, apesar de todas aquelas divergências étnicas, sociais e até mesmo religiosas. Filipe superou tudo isto e foi em obediência, porque para este diácono evangelista, obedecer era a prioridade da sua vida. Obedecer à ordem de Deus era a prioridade. Fazer a vontade de Deus era o que ele queria. E agora vemos como no versículo 26 o anjo do Senhor fala com Filipe, ordenando-lhe que saia de Samaria e vá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, que, segundo o versículo 26, naquele momento estava deserta. É realmente, nós podemos dizer, surpreendente. É fascinante como o Senhor vai usando os seus servos e vai deslocando cada um deles segundo o tempo certo. Mas quando acontece connosco, é mais difícil. Porque geralmente dizemos os desígnios de Deus são incompreensíveis. Sim, sobretudo quando acontecem grandes mudanças. E nós sabemos o que são grandes mudanças. E algumas delas nós desejamos, nós contribuímos, e noutras somos apanhados porque aconteceu uma grande mudança ali ou lá, então temos de ir. E quando temos de ir, nós perguntamos porquê. Olhando para o relato do versículo 26, quando o anjo do Senhor disse a Filipe para ir, dá vontade de perguntar porquê. Ele era um diácono que servia na igreja em Jerusalém. Ele estava a fazer um bom trabalho, mas eis que o Senhor o tira dali e o leva para Samaria. Lá ele tem um trabalho bem sucedido. Há conversões, há alegria a marcar o ritmo diário da cidade. E agora como poderia ser ele a sair, Filipe, a sair naquele momento, a sair de Samaria? E agora o versículo 26 diz algo que é importante para nós. Vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Filipe tem de sair da cosmopolita Jerusalém, da azáfama daquela cidade que vivia, é verdade, tempos de perseguição aos cristãos, mas onde um diácono era fundamental, era importante para dar o apoio, o carinho e todas as necessidades que fossem necessárias suprir. Filipe estaria lá e Deus envia-o para Samaria. Depois temos um ministério bem sucedido. E como é que ele agora vai para um sítio deserto? A obediência a Deus, neste mês de maio, deve estar no topo das nossas prioridades. Deve ser a nossa realização mais elevada. E encontramos aqui no versículo 26 que esta é a vontade de Deus. Não é a vontade de Filipe, não é a vontade de mais liderança da igreja de Jerusalém, é a vontade de Deus. Talvez para Filipe e para outros crentes,
aquele não fosse o melhor momento para sair da cidade. E falando em alguém do século XXI, nós teremos dificuldades em aceitar uma mudança assim. Uma mudança de alguém que está a ser bem-sucedido, de alguém que está a ter sucesso no seu investimento, no seu trabalho, no seu serviço a Deus. Mas Deus tinha um plano muito mais abrangente para o seu povo. Então Filipe tinha de ir. E eu agora gostava de reler o versículo 27. Somente a primeira frase. Atos 8, 27. Ele levantou-se e foi. Filipe dá-nos um exemplo de obediência, porque não encontramos neste diácono, neste evangelista, uma murmuração. Não encontramos neste homem uma reclamação a dizer, mas porquê que eu tenho de ir? Não, ele foi. Ele dá-nos um bom exemplo de serviço. E o melhor exemplo do serviço é quando obedecemos. Obedecemos sem murmuração, sem mas, sem um contrapeso. Filipe não olhou para o protagonismo que tinha, para a importância que ia ganhando no contexto das igrejas que, quer em Jerusalém, quer em Samaria e noutras localidades, ele podia granjear, mas ele quis fazer a vontade de Deus. E então ele vai. Versículo 27. Levantando-se, foi. Nós estamos quase no fim deste confinamento social. E estamos quase que a contar os dias. Faltam tantos dias para o fim. Faltam 3 semanas para podermos estar juntos. Estamos a contar os dias. E estamos a pensar em sair de casa. E quando sairmos, recordemos o versículo 26. Para onde vamos? Estamos a fazer a vontade de Deus? Estamos a ser obedientes? Estamos atentos àquilo que diz o versículo 27? Ele levantou-se e foi. Exemplos de obediência e serviço a Deus devem motivar-nos a sair, mas para fazer o bem. Para fazer o serviço a Deus bem feito. Mesmo que aparentemente seja a uma só pessoa. Porque o versículo 27 fala-nos de que naquele momento estava um etíope, eunuco, que era uma espécie de ministro das finanças, ou secretário-geral do tesouro da rainha dos etíopes, e diz-nos que ele ia para casa, no regresso a casa, depois de ter ido adorar a Jerusalém. Este judeu dos falachas, um prosélito da Etiópia, que na época era uma nação pujante, não tem a ver com a Etiópia dos dias de hoje, e este homem tinha uma função muito importante no seio do seu governo. Ou seja, ele era alguém responsável pelas finanças, pela talvez uma Secretaria de Estado do Tesouro, e Deus enviou Filipe para uma estrada deserta, saído de Samaria, onde estava a acontecer muita coisa boa, para ir para o deserto, para falar a um homem. Será que isto faz sentido? Deus, mas estás a dizer este homem para sair de uma cidade onde existem muitas pessoas para ir para um lugar deserto, onde passa um homem? Há uma parábola que nós conhecemos, que é a parábola que Jesus conta sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e que ao final do dia, quando reuniu todas elas, reparou que só estavam 99. Ele deixou ali as 99 e foi à procura daquela ovelha que estava perdida. E quando ele a encontrou, fez uma grande festa, alegrou-se imenso. Então chamou todos os seus amigos para festejarem com ele. Está em Lucas, no capítulo 15, dos versículos de 1 até 6. Para Deus, tiramos a conclusão deste texto, não existe fator numérico. Não há um critério para medir o sucesso do nosso serviço por números. Não há uma estatística para o serviço a Deus. Deus quer ver vidas transformadas. Quer ver pessoas completamente alteradas pela fé no sacrifício de Jesus. E não está a contabilizar 1 ou 2 ou 23 ou 40. Não. Deus quer ver pessoas transformadas. E o outro bom exemplo do texto é não nos prendermos com os números, mas amarmos as pessoas. Vejamos o que aconteceu a este estrangeiro que regressava de Jerusalém. Ele estava, diz-nos o versículo 29, o Espírito diz a Filipe, chega-te e ajuda-te a esse carro, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes porventura o que estás a ler? Versículo 31. Ele respondeu, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse.
Este estrangeiro que regressava à casa depois da adoração em Jerusalém lia uma porção do livro do profeta Isaías, mas não percebia muito bem o alcance, aliás, não percebia mesmo o alcance completo daquelas palavras. E é então que Filipe lhe dá uma lição extraordinária da escola bíblica, não necessariamente ao domingo, mas dê-lhe uma lição de escola bíblica. E começa com esta pergunta do versículo 30. Entendes o que lês? Porventura estás a compreender aquilo que estás a ler? E agora eu gostava de realçar a humildade deste homem. No versículo 31, ele tem esta humildade, que é para nós hoje. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E ele pede a Filipe que suba para o carro e que se sente com ele. Ou seja, Filipe está na disposição de o esclarecer. Mas este homem dá-nos uma tremenda lição, que é de querer aprender. Nós temos as classes da escola bíblica dominical para diferentes faixas etárias. E a escola bíblica dominical não serve para proporcionar aos pais um tempo de descanso longe dos seus filhos. Não, mas a escola bíblica dominical existe para nos capacitar com o conhecimento da Bíblia, para a utilizarmos corretamente, por exemplo, para esclarecer algumas pessoas acerca da pessoa de Jesus, para esclarecer alguns amigos acerca do conteúdo da Bíblia, porque algumas pessoas não conhecem, não leem, e aqui está uma importância para nós, diariamente lermos o texto bíblico. Filipe foi usar a Escritura para esclarecer alguém que estava confuso, desorientado espiritualmente. Dá para perceber que Filipe, guiado pelo Espírito, fala com um homem necessitado. Um homem necessitado do esclarecimento, porque não sabe muito bem de que fala aquela profecia. E ele não tem qualquer problema. Aí está a lição para nós. A humildade em reconhecer que não compreende. O versículo 31 é fundamental. Se o versículo 27, aquela primeira frase, é importante nós percebermos a obediência de Filipe, agora o versículo 31, uma lição de humildade. Este homem revela uma abertura para aprender mais sobre a palavra de Deus. Há alguns meses alguém me falava da importância de estudarmos mais a Bíblia. E a pessoa que me falava é alguém que tem 2 licenciaturas, uma delas em Teologia, e que está constantemente a estudar a Bíblia. E alguém certa vez lhe perguntou se, já não tendo ela um curso de Teologia, se não ficaria satisfeita esta pessoa, não chegaria para parar de estudar, para deixar de ler a Bíblia, se eventualmente já não saberia mais da Bíblia. É interessante a resposta desta pessoa. Sempre que lemos a Bíblia, aprendemos mais. Sempre que alguém nos dá uma lição, devemos estar abertos, receptivos a aprender. E este homem, este adorador, este judeu que vivia na Etiópia, ele revela uma abertura para aquilo que Deus tem para lhe dizer. Se olharmos um pouco para a arrogância, que este homem não teve, mas se olharmos para a arrogância, ele podia ter dito a Filipe: eu já tenho a Escritura, para que é que preciso de ti? Já tenho muitos anos de viagens a Jerusalém para adorar, tenho ouvido outros mestres, porque preciso eu de ti. Eu prescindo das tuas interpretações, dispenso a tua vontade de me iludir com a tua verdade. Mas não, ele revela esta humildade e o desejo para aprender mais acerca de Deus. Outro bom exemplo para nós. Nunca pensarmos que já sabemos tudo e que ninguém nos pode ensinar o que seja. Há uns anos, uma pessoa que me dizia: a escola bíblica dominical é a única que eu conheço que ao fim de mais de 20 anos não tenho qualquer diploma, não tenho qualquer licenciatura, nem mestrado, nem doutoramento e continuo sempre lá. Pois é, se nós não revelarmos a abertura deste homem, nunca iremos sair do mesmo. Nunca iremos ter esta abertura para dizer: só esclarece-me tu, fala-me do que tens para me explicar. Precisamos de tempo de leitura, tempo de leitura da Bíblia. Precisamos de investir mais tempo a ler a Bíblia para nos auxiliar a crescer e para auxiliar outros que possam necessitar. E é então que Filipe lhe explica que aquela passagem que ele está a ler de Isaías capítulo 53
se referia a Jesus. Diz-nos o texto de Atos, capítulo 8, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe foi falando, foi explicando, foi esclarecendo que Isaías 53 realmente não diz respeito ao profeta Isaías. Diz respeito à pessoa de Jesus. E aquele servo que foi humilhado, ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, não era o profeta, mas era Jesus. E foi a partir daqui que Filipe voltou a evangelizar. É verdade, ele saiu de Jerusalém para Samaria para evangelizar e agora vai para aquela estrada e ele retoma o ministério da evangelização. Sem as ruas repletas de pessoas, sem aquela azáfama de uma cidade, numa estrada onde passa um carro, onde está um homem importante, e é aí que Filipe vai evangelizar. Jesus é o centro da conversa de Filipe. Jesus é o centro da mensagem que Filipe partilha. E ele fala desta necessidade do arrependimento, da crença na divindade de Jesus, na sua morte sacrificial, na sua ressurreição e na crença de que ele virá a segunda vez. E Filipe diz isto a uma pessoa que não sabia, que não acreditava. Aquele homem, cujo nome nós não sabemos, também era importante para Deus. E por isso, Filipe foi até uma estrada desértica para lhe anunciar a salvação. E por isso Filipe saiu da agitada Jerusalém para ir para Samaria e de lá, onde deixou um rastro de alegria, um rastro de serviço, foi falar a um homem. Percebemos que não existem cidades valiosas, nem as secundárias aos olhos de Deus. Para quem gosta de mapas, tem nas legendas, tem sempre a indicação das cidades com uma pinta maior, significa que são as cidades mais importantes, e aquelas com uma pinta mais pequena são lugarejos, são cidades insignificantes. Algumas são importantes porque ficam à beira de uma estrada que dá acesso a uma outra mais importante, mas isto é para nós. Porque para Deus não existem cidades importantes nem secundárias. Não existem pessoas a quem é mais importante pregar o Evangelho do que aquelas que nós podemos dispensar. Por isso, nós não podemos limitar o nosso bom testemunho às pessoas que nos são queridas. E falo em particular dos nossos familiares, dos nossos amigos, aquelas pessoas de quem nós gostamos. Este governante etíope era um perfeito desconhecido para Filipe. Filipe nunca o tinha visto, não tinha ouvido falar dele, mas ainda assim foi. Aliás, o texto é bem claro. Filipe foi a correr para falar com ele. E falou-lhe de Jesus. E temos algo a aprender com este relato. A obediência em amor é algo que agrada e muito a Deus. A obediência em amor é algo que agrada muito a Deus. Temos um exemplo de obediência que não agrada a Deus. O profeta Jonas. Quando Deus o enviou para Nínive, ele fugiu para o oeste. Quando Deus o enviou para o leste, ele fugiu para o mar. Quando Deus o enviou para o interior, ele fugiu para o litoral. E quando chegou a Nínive, ele tinha 4 dias para percorrer a cidade. E fez aquilo num dia. E depois foi para o alto da cidade à espera da destruição. É verdade, ele foi obediente, mas não foi amoroso. Ao passo que Filipe nos dá o exemplo da obediência amorosa. A obediência que se preocupa com outras pessoas. E este é o exemplo para nós. Sermos obedientes em amor. Não por ritual, não por uma obrigação. E a obediência nunca é uma obrigação. É sempre um ato de amor. A obediência em amor de Filipe faz-nos perceber que não temos de sair para estradas desertas. É bom que nós possamos sair com as nossas proteções,
a máscara, as luvas ou a viseira, saibamos ter o cuidado, saibamos evitar os aglomerados nestes dias, mas sem deixar a preocupação, sem deixar o amor de lado. Precisamos de continuar a revelar preocupação, o amor pelas pessoas. Filipe foi assim. Ele não deixou de amar um homem desconhecido. E a evangelização, que eu desafio que neste mês de maio possa ser muito bem aproveitada. Temos um tópico excelente para aproveitar, que é o sofrimento, o desconhecimento, e podemos falar de Jesus que nos dá a esperança. Porque nós não temos medo. E porquê? Porque temos Jesus. Nós sofremos como todos, mas não temos esta noção de um sofrimento permanente, porque Jesus é o vencedor. Então, quando nós pudermos falar com familiares, com amigos, com colegas, ou com desconhecidos como este homem, não deixemos de falar do amor de Jesus. Jesus, voltando um pouco àquilo que dizia, era o centro da mensagem de Filipe e deve ser o centro da nossa mensagem. A transformação da nossa vida, aquela que o Espírito Santo vai aperfeiçoando, pois bem, é essa a mensagem que devemos partilhar. Sabemos que nem todas as pessoas vão ser tão receptivas quanto foi este homem. Também Filipe não sabia o que lhe esperava, mas ele foi. Filipe não sabia se o homem iria responder afirmativamente ou se o iria rejeitar, mas Filipe foi. E dá-nos este bom exemplo. Saibamos nós falar de Jesus. Não sabemos quem vai aceitar. Mas vamos falar de Jesus. E quando a lição foi bem interiorizada, retomando a leitura de Atos no capítulo 8, versículo 36 até 38, para terminar, e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Depois da lição muito bem interiorizada, Filipe tem uma pergunta. Qual é a barreira, qual é o obstáculo, o que é que impede para que eu seja batizado? Versículo 36. E Filipe tem aqui uma resposta muito sábia, muito sensata, que nos aponta para a fé. É lícito se crês de todo o coração. Realmente o batismo é algo que nós devemos praticar com fé, mas com muita ponderação. Esta pergunta, o que é que impede que eu seja batizado, exige uma resposta sábia, sensata como a de Filipe. Não podemos responder: nada te impede. Também não podemos dizer tudo. Temos de ser sábios. E Filipe aponta a fé. Crês de todo o coração? A resposta é bonita demais para nós não relermos. É bonita demais para nós ficarmos indiferentes, porque ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para aquele homem, Jesus é o Filho de Deus, e é esta a resposta que todos devem dar quando nos falam, quando falamos acerca de Jesus. Mais do que uma figura histórica, mais do que aquela que marca o início da contagem do nosso calendário, mais do que o curandeiro ambulante, Jesus é o Salvador. A fé daquele homem não permite ficar indiferente à ordem do Mestre para ser batizado. E ele pergunta a Filipe: o que é que impede que eu seja batizado? Filipe também não coloca obstáculos. Também não coloca obstáculos a que este homem seja batizado. Tenho por hábito preparar com alguma antecedência os candidatos ao batismo. Gosto de o fazer, gosto de os conhecer, gosto de aferir se a convicção deles é verdadeira, é genuína, ou se é volátil, se depende das circunstâncias. Este homem não teve dúvidas em dizer que sim, que a sua fé não depende das circunstâncias. Também nos apercebemos que o batismo não salva. E nos dias de hoje, em que estamos muito confinados em casa, com muitos telemóveis, com smartphones, com tablets e com computadores, a password é fundamental. O batismo não é a password de entrada no céu. Não, ele é o cumprimento da ordem dada por Jesus. Porque com o batismo há uma identificação espiritual com Jesus. Com o batismo nós morremos
simbolicamente para o pecado, e ressuscitamos, a exemplo de Jesus, para uma nova vida. Uma vida que agora é vivida para a glória, para a honra do nosso Salvador, de Jesus. E foi isto que este homem fez. A questão que deixo hoje, em primeiro lugar, tem sido obediente a Deus. Qual o seu nível de obediência? Obediente, mas tem colocado alguns entraves, tem sido um obstáculo para que outros possam cumprir esta obediência? Deixo outra questão. A nossa humildade, a nossa capacidade de ouvir, de aprender. Temos exercitado esta capacidade? Temos-nos predisposto, temos-nos aberto para aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nós? Este homem, este tesoureiro, ele revelou abertura à palavra de Deus. E terceira, já assumiu um compromisso de fé com Jesus? Já assumiu publicamente a sua fé? É verdade, não estamos fisicamente juntos. Estamos separados por um monitor, por um ecrã. Mas não deixa de ser importante eu lançar este reto. Já assumiu Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida? Quer hoje seguir o exemplo deixado por este homem de fé, não só de caminhar em obediência, não só da humildade, mas de dizer: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida? Algum de nós hoje quer entregar a sua vida a Jesus de tal forma que não surjam obstáculos ao anúncio de quem é o seu Salvador, de quem é o nosso Salvador? Algum de nós está disposto hoje a dedicar a sua vida a servir a Deus, como Filipe fez? Sendo um professor da escola bíblica dominical, sendo um missionário, sendo um evangelista, sendo um obreiro apto para trabalhar, para servir, para obedecer. Quer fazê-lo hoje? Quer assumir esse compromisso com Deus? Eu desafio que sim. E que, olhando para o texto de Atos 8, possamos, em primeiro lugar, perceber que Deus não olha para números, que Deus olha para pessoas, que Deus ama pessoas e que Deus espera que nós façamos o mesmo. Eu desejo que o Senhor muito nos abençoe e que cada um de nós hoje se sinta estimulado a obedecer, à humildade, ao serviço e a aceitar receber Jesus como o Senhor da sua vida. Perdas minhas
Chegamos então ao fim do nosso ato de culto e não podíamos terminar sem desejar um bom Dia das Mães, não só para as mães da nossa comunidade aqui em Viseu, mas também todas as mães que porventura assistiram ao nosso ato de culto. E durante a pregação nós ouvimos um desafio e se porventura alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo, não hesite em contactar ou através do Facebook ou através do nosso e-mail que estará nos comentários do nosso vídeo. Então estejam à vontade para colocar todas as questões que nós teremos todo o gosto em responder e ajudar-vos. Uma boa semana para todos e antes de terminar vamos então ouvir um instrumental e ter uma palavra de oração.